Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem ele, desde toda a eternidade, deu um povo para ser sua descendência e para ser por meio dele e no tempo redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre Cristo, o mediador. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, em sua 48ª edição. Daqui a pouco, daqui a 2 programas, estaremos completando a nossa programação de número 50. E até aqui podemos dizer, como disse o profeta Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou e não temos dúvida de que através desta programação muitas vidas têm sido ricamente abençoadas. Nosso intuito é tão somente transmitir a palavra de Deus aos corações como ela é, sem tirar nem acrescentar, mas sendo fidedigno, na proclamação da mesma. Então você é nosso convidado, até aproximadamente às 13 horas, para estar em sintonia com a nossa programação, que é uma produção da Igreja Evangélica Congregacional do Geisel, a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos. Aqui no estúdio já se encontra o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que está de volta, a programação. E aqui no controle, nosso irmão João Ferreira. Hoje teremos mais uma vez o quadro, Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. O pastor Eudes vai estar daqui a pouco nos dando, um apanhado geral do Evangelho escrito por Mateus, que é na compilação do Novo Testamento, o primeiro Evangelho apresentado. Nós vamos hoje aprender muitas coisas sobre esta narrativa, que tem episódios, e passagens muito importantes para a nossa vida espiritual. E hoje também teremos mais uma vez o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Sábado começamos a nova etapa deste quadro. E se você não acompanhou o programa, a pergunta do mês é a seguinte: qual é o nome que está acima de todos os nomes? Esta é fácil, A resposta, só para dar uma pista aqui, se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Então, você dê uma lida lá e você vai encontrar a resposta para esta pergunta, que é a pergunta do mês do quadro A Bíblia Pergunta. E quem é que responde? Exatamente você. E a pergunta é: qual o nome que está acima de todos os nomes? Como sempre, vamos começar o nosso programa, orando a Deus, invocando sua bênção, depois ouvindo um belo hino para a nossa edificação espiritual. Depois voltamos com muito mais. Você que é aqui da Grande João Pessoa, você que é das cidades vizinhas, fique atento, porque Deus tem uma palavra ao seu coração através dessa programação. Vamos orar com o pastor Eudes Lopes Cavalcante. Do tempo de prova. No programa Voz Congregacional é momento de oração. Senhor, nós queremos manifestar nossa gratidão por estarmos juntos aqui nesta tarde, no seu início, nesta emissora, para proclamar as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te agradecer por esse privilégio e rogamos uma bênção para este momento e também para todos os nossos queridos ouvintes
que nesta tarde o Espírito de Deus, que revelou a sua palavra, usando homens para a tua glória e para o teu louvor, alcance cada vida, gerando em suas almas a vida de Cristo e fortalecendo aqueles que já são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Ele é tudo, Ele é paz, para a tempestade Ele é bonança e para a morte Ele é vida. Ele é incomparável, Ele é inimitável, é leão da tribo de Judá. Oh, oh. Jesus, Jesus, Jesus. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas 9 minutos. Estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Shirley Carvalhais, Para Matar Saudades, a canção que tem por título Jesus é Rei. E é exatamente sobre isso que vamos falar a partir de agora, através do quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. Este que é um dos temas principais do Evangelho de Mateus, mas quem vai falar melhor sobre isso e muito mais é o nosso amado pastor Eudes Lopes, Cavalcante, que já se encontra aqui no estúdio. Pastor, boa tarde, a paz do Senhor, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Samuel, é bom nós estarmos juntos novamente aqui na CPAD FM para esse momento tão gostoso, dentro desta programação, que é compartilhar com os nossos ouvintes uma visão panorâmica dos livros da Bíblia. E a ideia, o objetivo deste quadro é justamente levar você, querido ouvinte, a se interessar pela leitura das Sagradas Escrituras e aí começar a ouvir a voz de Deus ao seu coração e você ser abençoado por ele.
Tá bem, pastor. Fique à vontade, viu, para expor o conteúdo do livro. Infelizmente não temos tempo suficiente para aprofundar, mas eu acredito que o que é explanado, menos, né, exatamente, aqui de forma sucinta, tem edificado muitas vidas, né? Começando pelas nossas, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. Nós temos crescido muito nessa, mas especialmente eu, né, que tenho a responsabilidade de estudar, de olhar, de reexaminar, e tenho crescido muito, graças a Deus por isso, e cada dia mais apegado à palavra do Senhor, né? É só lembrar aos nossos queridos ouvintes que nós já varremos, digamos assim, todo o Antigo Testamento, falando sobre uma visão panorâmica de cada livro, desde Gênesis até o livro de Malaquias. E no sábado, que o penúltimo sábado, porque o último eu não pude vir, por questão de enfermidade, eu falei sobre o período interbíblico, né? E falei também sobre a introdução ao Novo Testamento de uma forma geral. E disse que o Novo Testamento começa com os evangelhos, né? E dentre eles o Evangelho de Mateus, que encabeça o livro dentro do Novo Testamento, né? Nós não vamos aqui tratar da questão de quem escreveu primeiro, quem foi escrito primeiro, se foi Marcos, se foi Mateus, mas o fato é que esta ordem, como está na Bíblia, é muito interessante, porque o objetivo deste Evangelho de Mateus é justamente apresentar ao povo de Israel o Messias prometido, ali na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Mateus significa um presente de Deus, né? O nome é bem interessante, realmente foi um presente que Deus deu à igreja, ele era apóstolo de Jesus Cristo na produção desse livro, e no seu ministério na época. A autoria e a data. A autoria acreditada ao apóstolo Mateus, e a data aproximadamente 60 depois de Cristo, né? Ou seja, antes da destruição do Templo de Jerusalém, que foi no ano 70 da era cristã. O tema principal deste livro é Jesus, o Messias e Rei de Israel. É por isso que colocou aí alguma música sobre essa questão de Jesus é o Senhor, né? Muito bem. Este livro foi escrito com as seguintes finalidades. A primeira, prover aos leitores de um relato sobre a vida de Jesus por uma testemunha ocular. Quer dizer, Mateus presenciou todo o ministério de Jesus e ele estava capacitado para escrever, porque ele foi uma testemunha ocular. Segunda finalidade, assegurar aos leitores que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Terceira, demonstrar que o reino de Deus, observe esse detalhe, se manifestou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro tem as seguintes características especiais. É o mais judaico dos 4 evangelhos. Segundo, contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e de libertação. Terceiro, os 5 sermões principais do livro contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus, tanto lá na Galiléia como na Judéia. No caso da Judéia, você vai encontrar os sermões escatológicos que contemplam o capítulo 24 e 25 de Mateus. Quarto, Mateus, mais do que os outros evangelhos, identifica os eventos da vida de Jesus como cumprimento profético do Antigo Testamento. Você vai sempre encontrar a expressão: isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito no profeta, aí a citação da profecia messiânica. Mateus destaca o padrão ético do reino de Deus mais do que os outros evangelhos. Por exemplo, você tem o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que fala sobre a ética do reino de Deus. Mateus é o único evangelho que identifica a igreja, presta atenção, como uma entidade futura pertencente a Jesus. Muito bem, agora vamos olhar o esboço de forma panorâmica. Primeiro, você vai dividir o livro, você pode dividir o livro em 5 partes. A primeira parte você vai encontrar a apresentação de Jesus como Messias, capítulo 1 até o capítulo 4 do livro. Você vai encontrar nesta divisão a linhagem judaica de Jesus, o seu nascimento, a fuga para o Egito, a predição do precursor, que era João Batista,
o batismo e a tentação de Jesus. A segunda parte do livro você vai encontrar o quê? O ministério de Jesus na Galileia e arredores, que é o capítulo 4 é o capítulo 18. 4, verso 12 a 18, verso 35. Você vai encontrar o resumo nesta parte. O resumo do ministério inicial na Galileia, o sermão do monte, os sinais miraculosos, a proclamação do reino, as parábolas do reino, a oposição ao reino e o crente como súdito do reino. A terceira parte deste livro, o ministério de Jesus na Judéia, que vai do capítulo 19 até o capítulo número 26. Viagem de Jesus a Jerusalém, entrada triunfal em Jerusalém, purificação do templo, disputa com os religiosos, censura aos escribas e fariseus, sermão escatológico, vai encontrar a trama para matar Jesus, a última Páscoa e aquele momento lá no Getsêmani. A quarta parte do livro vai encontrar a prisão, julgamento e a crucificação e morte de Jesus. A prisão de Jesus, o seu julgamento, a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E na última parte do livro, esboçando o mesmo, você vai encontrar a ressurreição de Jesus, capítulo 28, verso 1 a 20. Nesta informação vai encontrar a aparição de a duas mulheres, a Bíblia diz a Maria Madalena e a outra Maria. Vai encontrar as falsas testemunhas, porque o sepulcro fora... Jesus ressuscitou dos mortos e a Bíblia diz que as autoridades religiosas de Israel compraram os soldados que guardavam, que foram assim tomados de um profundo sono, e a Bíblia diz que eles disseram que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo, e aí ficou aquela informação perante os judeus. E vai encontrar também no capítulo 20, verso 18 a 20, a grande comissão, quando Jesus manda que os seus discípulos fossem ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que ele tinha ensinado a eles e dizendo que estaria com ele todos os dias até a consumação do século. Então aí está, diante dos queridos irmãos e ouvintes, o esboço do livro de Mateus, e agora vamos, Samuel, trocar um pouquinho as figurinhas, como diz aqui, as palavras sobre um tema importante aqui que de interesse do nosso leitor, ouvintes. Amém. Pastor Eudes, estamos no mês de março, e o mês de março, né, é o mês onde no final se revive, né, a paixão de Cristo, né, na semana chamada Santa, onde os principais episódios da vida do Senhor são ali relembrados, né? E podemos dizer que este mês, né, o nosso programa está vivendo, né, de forma mais vívida, né, a chegada messiânica, né, porque nós passamos um bom período aqui estudando o Antigo Testamento, né, e nós vimos, principalmente na série de estudos sobre os profetas, que havia essa esperança messiânica, né, no meio do povo de Israel. Eles aguardavam a chegada do ungido, né, o Messias, que seria sacerdote, seria profeta e principalmente rei, né? E nós vimos no livro do profeta Daniel que ele profetizou acerca da vinda do reino do Messias, né? E então, quando a gente fecha o Antigo Testamento, como falamos também em programas anteriores, abrindo no Novo, essa esperança é cumprida, acontece, né? Então, o livro do evangelista Mateus é exatamente para mostrar que o Messias Rei chegou, né? E é isso que nós estaremos abordando nesse programa e também ao longo do mês de março. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão de Cristo como esse Messias Rei, porque nós temos vários momentos aqui em que Mateus procura mostrar realmente que Jesus não foi qualquer figura, né? Não foi uma pessoa de um simples destaque, mas foi realmente a principal personagem que o povo de Deus esperava, maior do que Moisés, maior do que Eli, maior do que Davi, maior do que todos, né? Então fala um pouco sobre esse Messias Rei, que é Jesus. Muito bem, Samuel. Você sabe, e os ouvintes também já têm conhecimento de que Deus se revelou às pessoas, né? Através da natureza, especialmente através de sua palavra. Então a revelação através da palavra é uma revelação de forma progressiva. A primeira profecia messiânica encontra-se em Gênesis 3,15. Depois em Gênesis 49:10. E por aí você começa
Deus mapeando, né, ou pontuando aqueles futuros acontecimentos que iriam acontecer na vida deste personagem prometido no Antigo Testamento. Os profetas, eles trouxeram muito mais luz, né, sobre essa questão. Inclusive, Isaías é chamado profeta messiânico, porque quem fala mais do Messias vindouro. Ele fala sobre o reinado eterno desse Messias também, né? Aliás, o reinado já por exemplo, lá em Gênesis 49:10, quando Jacó abençoou seus filhos, ele disse: o cetro não se apartará de Judá. Então, está mostrando que o reino de Israel seria da tribo de Judá. E Jesus, quando Mateus apresenta a sua genealogia, né, mostra que Jesus era filho de Davi e tinha direito ao trono de Israel. Isso do ponto de vista humano. Mateus já abre o evangelho mostrando a linhagem real de Jesus. Observe, né? que ele faz na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele leva Jesus até Abraão. Aí Abraão, Isaac, Jacó, Judá, aí Davi, aí começa agora os reis de Judá sendo identificados. E o último, que não está identificado lá no Velho Testamento como descendente da casa, porque o reino de Judá acabou-se na época de, deixa eu ver aqui, de Zedequias, né? Ele era o último descendente de Davi, com direito ao trono. Daí depois veio o cativeiro babilônico, aí acabou-se na história. Mas tem um reino prometido com dimensão eterna. E só poderia se cumprir através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é rei. É isso que Mateus abre o seu evangelho, apresentando Jesus como direito ao trono de Israel. Só que Jesus veio, né, em humilhação, e o reino que ele veio implantar, o reino de natureza espiritual, e os judeus não compreenderam essa questão. Ou seja, a natureza do reino, por ser de caráter eterno, tem que ser um reino também de caráter espiritual. Claro. Se fosse um reino temporal, seria político. Não seria então, eterno. Se fosse político, seria temporal. Né? Verdade, e os judeus tiveram dificuldade em entender isso, né, pastor? É verdade. Inclusive, por exemplo, quando Deus faz uma aliança com Davi queria construir o santuário, Deus não permitiu, porque ele era um homem que tinha se envolvido em muitas guerras, né? Muito sangue fora derramado através do seu comando. Então Deus proibiu que ele construísse e abriu a bênção para o seu filho Salomão. Só que Deus faz uma aliança com ele, dizendo que da sua descendência, né, ele iria levantar um rei que tem cujo reino teria uma dimensão eterna. E não poderia se cumprir isso aí nos homens da casa de Davi, humanamente falando. Teria que ser através de Jesus Cristo, o reino eterno. É verdade. E o rei Jesus, né, ele apresentou uma série de mensagens sobre o reino dos céus, né? Nas parábolas ele dizia: o reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo. Agora é interessante que no capítulo 5 há o registro de um dos seus primeiros sermões públicos, né? Que é o tão conhecido Sermão do Monte, onde ele apresenta, pastor, aqui as características daqueles que vão participar desse reino. É interessante, né? Começando com as bem-aventuranças, né? Ou seja, mostrando como é que os seus discípulos têm que ser, os seus súditos, né? E eu acho que esse ensinamento deve ser resgatado para a igreja. Sem dúvida nenhuma, né? Até mesmo como um ensinamento básico, a cartilha de ABC da vida cristã. Porque se os cristãos seguissem esse padrão aqui, né? A gente viveu a vida aqui, é um céu na terra. O cristianismo seria outra coisa, né? É verdade. Há um segmento da igreja, pastor Samuel e queridos ouvintes, que diz que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é justamente a ética do reino, é um negócio para ser vivenciado lá no milênio, literal, né? A plataforma do reino escatológico. Mas não, isso aí, o Sermão do Monte, é a ética dos súditos deste reino de natureza espiritual. E agora, que são pobres de espírito, limpos de coração, né? E assim por diante, que edifica a sua casa sobre a rocha. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Essa é a ética do reino hoje para a vida da igreja, a vida do cristão. Então, cada cristão
deve pegar esses 3 capítulos de Mateus, né, 5, 6 e 7, e colocar diante de si como um espelho da sua vida, e verificar se a sua vida está de acordo com esta ética, a ética do reino. É verdade. Ô pastor, eu disse uma dúvida aqui, né, entre aspas, uma dúvida entre aspas, né? No capítulo 16 de Mateus, o Senhor fala sobre a edificação da sua igreja. Ele diz que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus veio para implantar um reino ou uma instituição? Igreja e reino são coisas diferentes ou é a mesma coisa? O reino seria a igreja e a igreja seria o reino? Em certos momentos pode ser dito assim, né? Porque o reino teria uma abrangência maior, né? Porque o reino de Deus é um reino abrangente, né? É um reino sobre a natureza, sobre o universo. Mas tem essa faceta do reino que se identifica com a igreja. A igreja seria uma agência do reino, algo assim? Aí a igreja, ela é a agência propagadora do reino de Deus, né? O reino de Deus. É preciso que as pessoas entendam isso aí. Agora, a ênfase nessa questão é justamente nesse domínio de Deus através do seu Espírito, de sua palavra, no coração do súdito do reino. Que é o que havia sido profetizado pelos profetas, que a lei seria implantada nos corações das pessoas, né? Gerando uma nova pessoa, um novo caráter, e é justamente o caráter de Cristo que é implantado no coração do cristão genuíno, né? E que isso vai cada dia mais sendo, como a palavra dele, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito, né? Interessante, né, pastor? Assim, mas em relação ainda à igreja, ela sempre existiu dentro do propósito eterno de Deus. Que o texto de Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Todos aqueles sacrifícios, né, que apontavam para o futuro, para Jesus, estavam já identificados. Então, a igreja sempre existiu, né, de forma embrionária, mas agora ela mostra a sua cara no dia de Pentecostes. Digamos assim, né? Quando o Espírito é derramado sobre aqueles 120 irmãos, e ali começa a inauguração, digamos assim, dessa agência do reino de Deus aqui na face da terra. Interessante. Né? A igreja mostra a sua cara, né? A igreja que ele prometeu que seria edificada, começou agora de forma visível sendo edificada a partir do dia de Pentecostes até hoje, pela graça de Deus. Né? Interessante aqui, né? E vai até o dia do seu arrebatamento, da sua consumação. Interessante aqui, antes da gente finalizar esse quadro, né? Nos capítulos finais do Evangelho de Mateus, temos o sermão profético, que foi um dos últimos que o Senhor Jesus pregou. Interessante que Mateus registra, né? Muitos ensinamentos de Jesus e principalmente os primeiros e os últimos, né? É verdade. E aqui nós temos o sermão escatológico, onde o Senhor fala, né? Que antes da instauração plena, final do seu reino, né? Surgiria muitas coisas, né? No mundo, né? E ele até profetizou a questão da apostasia, de que iria surgir falsos cristos, falsos profetas, para tentar enganar as pessoas. Né? Exatamente, o amor se esfriaria, o aumento da iniquidade também, né? E é mostrado aqui que é necessário perseverar, né, até o fim, né? E viver o reino, né? Viver o reino. De forma intensa, né, De forma Samuel? intensa, né? Muitas das coisas que Jesus pregou nesse último sermão tem acontecido, pastor? Tem. Muitas, porque esse sermão, você tem que olhar a questão contextual, né? Porque você não pode pegar esse sermão e jogar só para o futuro. Né? Por quê? Porque já aconteceu uma grande parte dele no ano 70 da era cristã. Né? Mas o sermão não está totalmente cumprido. Uns acham que o sermão escatológico de Jesus se cumpriu no primeiro século da era cristã. São chamados preteristas, né? E outros projetos só para o futuro, são os futuristas. É preciso que se entendam, as pessoas entendam que esse sermão ele teve um cumprimento num espaço curto de tempo, a partir de quando foi profetizado, e ainda aguarda a consumação para o futuro. Né? Agora, é preciso que se entenda também que desde o início da igreja até a sua consumação, essas coisas estão acontecendo. E aí, pelo que a Bíblia apresenta, vai haver uma intensificação dos acontecimentos, culminando com a segunda vinda de Cristo e aí o desdobramento do seu programa redentor, né, escatológico.
É preciso que se entenda isso aí, para que a igreja fique esperando, aguardando esta vinda, tendo paciência, porque eu vejo um povo de Deus hoje que não tem mais paciência de nada, não quer nem sofrer por causa do Evangelho. Todo mundo quer ficar rico às custas do Evangelho e não quer, né, entender que a vocação da igreja aqui na face da terra é sofrer por causa do Evangelho. Foi que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse isso, que Deus nos deu a graça não só de crer, mas de sofrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então, querido ouvinte, você que está nos ouvindo nesta início de tarde, entenda que Paulo disse que nos últimos dias serão tempos trabalhosos. Aí dá o perfil da geração que estará vivendo naquele período, quando a igreja será perseguida. Perseguida, e a gente tem que estar preparado. Por isso que lá em Apocalipse diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É numa perspectiva de sofrimento por causa da... Ninguém se ilude, nós estamos num país em evolução, né? É uma luta intensa de partidos querendo tomar o poder. No entanto, querido, não confie em nenhum partido político. Confie em Jesus, se apegue a Ele, apegue ao Evangelho, porque lá a Bíblia diz que o dragão vai usar o anticristo, que é o mundo político, representado por aquele indivíduo, para perseguir a igreja. É verdade. E a igreja tem que estar com os olhos abertos e aos pés do Senhor em oração. É verdade. Interessante que o Senhor Jesus mandou priorizar nesse mesmo evangelho o reino de Deus acima de todas as outras coisas, né? A gente não pode inverter a ordem dada pelo Senhor, buscar as outras coisas, aí se der tempo a gente busca o reino. É o que está acontecendo com a igreja, infelizmente, hoje, né? O pessoal está arranjando tempo para tudo, menos para o reino de Deus. Inclusive é falado aqui logo após o sermão profético sobre as virgens, né? As que estavam preparadas. Exatamente, e as que estavam despreparadas. Hoje parece que o pessoal, né, está mais despreparado do que preparado para a vinda do reino, pastor. Ontem eu estava estudando o Evangelho de Marcos, que é ali Mateus recentemente, e parti para Marcos, né? Que a gente está escrevendo no boletim da igreja de forma bem sucinta, um comentáriozinho sobre os assuntos de forma encadeada. E lá eu vi novamente aquela parábola do semeador. Que a semente, a palavra de Deus, ela é semeada nos corações das pessoas. Muito importante aquela parábola. Aí lá na terceira semeadura, o texto diz que a semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E o Senhor Jesus, ele interpretando a parábola, ele diz que os espinhos que sufocam a semente no coração da pessoa são os cuidados da vida, a riqueza do mundo. A riqueza do mundo, as pessoas só preocupadas com as coisas materiais, e aquilo ali sufoca a semente no coração do cristão, e ele fica um cristão inoperante, né, sem produzir o fruto que é desejado pela palavra de Deus. Agora, a última questão aqui, pastor. O Evangelho encerra com as seguintes palavras de Jesus, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quer dizer, aqui o Senhor, né, que tinha vindo, encarnado, vivido humildemente, pregado o reino, né, e que tinha também sido por nossa causa, por causa dos nossos pecados, morto, sepultado, ele agora estava ressurreto, né? Porque o seu reino não podia ter fim, né? O seu reino é eterno, ele é um rei eterno também. Ele agora estava ressurreto e dizendo: toda autoridade agora é minha, no céu e na terra. Eu sou o rei dos reis, e agora ele ordena aos seus discípulos que vá pregando esse evangelho do reino para fazer súditos para o mesmo, né? É muito impactante esse momento, né, pastor? Olha, Samuel, a Bíblia diz, nos relatos dos evangelhos, você pode chegar à conclusão de que aquilo que era uma aparente derrota foi um grande brado de vitória. Jesus na cruz, diz a Bíblia, expôs ao desprezo e a ignomínia as potestades, as forças espirituais da maldade, né? Tudo ficou debaixo dos seus pés. Ele é sepultado. E quando ressuscita, aí agora o esplendor da glória de Deus se revela através de Jesus Cristo, né? É verdade. Coisa maravilhosa, e tudo está sob o seu controle, como Pedro diz lá em 3:22,
Eu vou ler para terminar aqui a minha participação. Em Apocalipse ele aparece realmente como Rei dos Reis. Rei dos Reis, declarado Senhor dos, mesmo, declarado. Né, é lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, você vai encontrar o seguinte: depois de Jesus ter ressuscitado, ascendido aos céus e entronizado. Diz assim: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos, as autoridades e as potências. Cristo reina, Samuel. Reina no coração da igreja, mas reina também no universo. O reino dele não é visível, mas é real. Né? A gente até falou aqui certa vez invisível, que mas é um o cântico, Senhor né? Jesus, assim, segundo o censo que é levantado, né, em termos de religião, tem mais de 2 bilhões de seguidores, né, professos, né, publicamente professos. Ninguém tem essa quantidade de adeptos, né? A gente sabe que existem os verdadeiros no meio, existem os falsos, mas a questão aqui é o reconhecimento. Isso não é por acaso, né, pastor? É porque Deus, o Pai, realmente exaltou seu Filho para mostrar que ele é o Rei dos Reis mesmo, conforme Mateus, né? E a Bíblia já havia declarado, né? Samuel, eu estava lendo ontem a Bíblia novamente e cheguei naquela conclusão. É uma história fascinante, né? Deus, ele assumiu a natureza humana e realizar uma obra redentora e designar a igreja para compartilhar isso com as pessoas, para levá-las a uma reconciliação com Deus. Eu estava hoje, um pensamento que vou colocar ainda no Facebook, não existe nada mais importante dentro de toda a história da redenção do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe, é verdade. Não existe. É o que existe mais precioso, e quem tiver a felicidade de crer nele, será salvo. Quem não tiver, aí vai fazer, será condenado, conforme diz a palavra do Senhor. Né? É verdade. Que Deus abençoe a vida do pastor Eudes, lhe dando cada vez mais iluminação para compreender a sua palavra e graça para transmiti-la. Abençoe também a cada um dos ouvintes. Se você quiser ouvir a reprise desse estudo e desse programa, acesse o nosso site, né? 3iec.com.br, e lá você vai ver na seção lá programas gravados da Voz Congregacional todo esse estudo e outros anteriores que nós já tivemos, tá bom? Então nos faça uma visita virtual. Vamos ouvir mais um aqui na sequência. Daqui a pouco voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta. Você responde. Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. O domínio e o poder e a nossa adoração, toda honra e toda glória, toda força e majestade ao autor da nossa salvação. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. E só Ele é o nosso Deus, que merece todo louvor.
que dobrem os joelhos e confesse toda língua que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Deus te amou. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Cristo Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Deus te amou. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Cristo Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 41 minutos. Agora é a hora que você tanto esperava. Hora do quadro da Bíblia Pergunta, você responde. Você sabe já qual é o nome que está acima de todos os outros nomes? Então liga aqui para a rádio, né? O número é 3222-4700, 3241-2864. Já temos o primeiro ouvinte. Alô, com quem eu falo? A paz do Senhor. Alô, Amém. Fica à vontade, amada. o nome que está acima de todos os nomes é o nome Jesus. Amém. Aleluia. Esse nome é muito lindo, né? É, Com quem eu falo? com a irmã Osana, Osana, de onde? do Grotão. Do Grotão. A irmã já foi premiada aqui? Já foi contemplada no Não, ainda com não. brinde? Ainda não. Quem sabe esse mês, né? É Osana de quê, irmã? Luísa. Luísa. Eu pensei que a senhora já tinha sido premiada. Que Deus abençoe, viu? Fica atenta ao sorteio no final do mês. Mais um ouvinte, irmão João. Alô, com quem eu falo? A paz do Senhor. Alô, Alô, com quem eu falo? o irmão Bonifácio, Bonifácio de onde? terceira etapa, Cidade Verde, Baú das Indústrias, Cidade Verde. esquina sertaneja, aqui que eu tenho um pequeno Ah, é comércio. do bairro das Indústrias, né? Porque tem outra É. Cidade Verde lá em Mangabeira. Não, Cidade Verde, Baú das Indústrias mesmo aqui. Amém. Irmão Bonifácio de que mesmo? Xavier de Azevedo. Ok. Ah, o senhor já ligou não no programa passado? Senhor? O senhor... Liguei, eu tô ligadão direto. Ah, o senhor vai responder de novo? Vou responder que Jesus é maravilhoso. Ah, então pronto, fica à vontade. Glória a Deus. Quero mandar também um abraço para todo o pessoal da terceira etapa, pelos meus clientes e para todos aqueles que precisam buscar mais a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Porque viu, Ele é a amado? verdade e o caminho. Sem Ele não somos nada. Agora, para isso tem que ter fé e fazer bem ao próximo. Essa é a minha religião. É verdade, é verdade. Deus abençoe o senhor, sua família, sua igreja. Mais um ouvinte, irmão João, paz do céu, com quem eu falo? É Ana Elizabeth do Cristo. Elizabeth. É Ana Elizabeth do Cristo. Ana Elizabeth. Ok, fica à vontade, amada. Fala de onde? Do Do Cristo. Cristo, né? Isso. Ok, qual é o nome que está acima de todos os nomes? Jesus maravilhoso. Amém. É maior do que qualquer outro nome, não é isso? Verdade. Amada, fique à vontade, fique atenta ao sorteio no final do mês, viu? Deus abençoe sua vida. Obrigada. Continua. Amém. Mais um ouvinte, irmão João. Alô, com quem eu falo? A paz do Senhor. Paz do Senhor, com Lúcia. Lúcia de quê? Maria Lúcia. Maria Lúcia, de onde? Conjunto Pedro Gondim. Pedro Gondim. Pedro Conjunto. Gondim. Ok. Fique à vontade para dar a resposta, viu, amada? O nome é Jesus Cristo. Amém. Graças a Amém. Deus. Que Deus abençoe. Amada de que igreja? É Assembleia. Assembleia. Amém. Deus abençoe a senhora, Amém. sua igreja e sua família, viu? Mais um ouvinte aqui para finalizar. Temos alguém na linha, irmão João? A paz do Senhor, último ouvinte da tarde. É do Senhor. Com quem eu falo? A irmã Nenê falando aqui. O meu nome, pastor, não entendi não. Diga de novo, querida, seu nome.
Alô? Só para dizer que Jesus é grande. Amém. Como é seu nome, minha filha? É irmã Nina, de Colinas do Sul. Nina? Colinas do Sul, né? É. É Nina, é? Irmã Nina. Nena, né? Nena. Nena de quê, Nena? Irmã Inácia Justino de Oliveira. Inácia? Justino de Oliveira. Ok. Qual é a resposta, amada? Já disse, já. Já disse? Já. Dizer que só dizer que Jesus é grande. Amém. Ok. Graças Que a Deus Deus, né? abençoe a senhora e sua família, viu? Fica atento ao Amém. sorteio no final do mês. Amém. Ok. Dá tempo para mais um, Deus pastor? continue te abençoando. Amém. Dá tempo para mais um. Vamos aproveitar aqui, não é? Já temos mais de 10 participantes aqui. Alô, com quem eu falo? Alô? A paz do Senhor, com quem eu falo? A paz do Senhor, a irmã Maria Nazaré. Maria. De onde? De Cruz das Armas. Ok. Seja bem-vinda. Qual é o nome que está acima de todos os nomes? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Oh, glória. o Onipotente Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, viu? Amém. Bem, por hoje é só. A gente encerra por aqui. Ainda tem um? Alô, então. Caiu. Então pronto. Por hoje é só. Semana que vem tem mais o quadro. A Bíblia pergunta, você responde. Os irmãos estão afiados aqui, viu, pastor? Nas respostas. Estão lendo a Bíblia mesmo, direitinho, né? Graças a Deus, né? Pastor Eudes, chegamos ao final de mais uma programação. Vamos para as considerações finais. Antes queremos fazer aquele convite, né, aos amados ouvintes para nos fazer uma visita presencial, né, pastor? É verdade, Samuel. Os queridos estão convidados a aparecer lá na nossa igreja. Hoje à noite nós teremos uma programação especial dos jovens. Dos jovens. Estará conosco o pastor Leonardo Félix ministrando ali sobre a simplicidade, né, do cristão, né? Amém. Muito bem, é o discípulo radical, baseado no livro do Dr. John Stott. O pastor está lá ministrando aos jovens, né? E domingo teremos pela manhã a escola bíblica dominical e à noite um culto de adoração e louvor ao Senhor. E comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. E a missionária Vilma estará conosco para pregar a palavra do Senhor, né? O conjunto Ebenezer, Getsemane também estarão lá louvando a Deus. Você é convidado e começaremos o nosso culto às 18 horas e sejam bem-vindos em nome de Jesus. É verdade. O nosso amado irmão Nivaldo, né? Ele sempre manda aquela luz especial para os aniversariantes. Hoje ele não pôde estar presente, né? Mas no próximo sábado ele vai anunciar aqui os aniversariantes da última quinzena, né? Desde já nós queremos parabenizar todos vocês em nome do Senhor Jesus. E queremos aqui, no caso, reforçar o convite, né? Para você estar conosco, dando o nosso endereço, né? Nós nos localizamos ali no Geisel, na rua Elba Maria Silva da Costa, né? Em frente ao Senec, não tem erro. Então amanhã, né, pela manhã, a partir das 9h30, né, estaremos estudando a palavra de Deus e à noite teremos o nosso culto público e você, nosso convidado especial, será muito bem-vindo, ok? Temos também, né, nossas congregações e você pode nos fazer uma visita também lá no Valentina. Nossa congregação fica na rua Padre João Félix de Medeiros, 98, por trás do supermercado Bem Mais, no Hernani Sátiro. A nossa congregação fica na rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à escola Carmelita Gomes. E também temos no José Américo, na rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao bar do Pereira. E você é nosso convidado especial, né, para estar conosco em qualquer um desses endereços. Além da nossa igreja, né, você pode também visitar qualquer outra igreja genuinamente evangélica. Temos igrejas co-irmãs em várias partes aqui de João Pessoa, né? Inclusive tem gente ligando aí do bairro das Indústrias, nós temos igreja aí também. Você que mora aí pro lado da praia, temos igreja no Bessa, né, pastor? Logo duas. A orientação, e por aí vai, né? Os pastores procuram a igreja mais próprio de sua Bíblia. Da sua Bíblia. Não é próximo de sua casa, não, é de sua Bíblia. Né? É verdade. Hoje está assim, né, pastor? Ok, fiquem todos na paz do Senhor, viu? Vamos só orar, pedindo a bênção de Deus para as demais programações e para a vida dos ouvintes. Pastor Eudes, posso orar? Então vamos orar.
Santo e bendito Deus, te louvamos mais uma vez por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui nesta emissora pregando a Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, e iluminação para transmiti-la de forma fidedigna como ela é, sem tirar nem colocar, mas sendo fiel na transmissão da Tua vontade. Abençoa esta emissora, os programas que se seguirão. Abençoa cada ouvinte da mesma, sejam evangélicos ou não. Que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações. Que a Tua palavra possa criar raízes e frutos, Senhor, na alma dos ouvintes. É o que pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.